Brasil, julho de 2003. Senhor Orlando, quero que saiba 3 coisas. Primeiro, que o Novo Testamento não equipara igreja à instituição. Igreja é a comunidade dos fiéis, dos que seguem a Jesus como Senhor e Salvador. Dizer que Jesus fundou uma estrutura chamada Igreja Católica é, no mínimo, desconhecer o ensino bíblico. O processo de institucionalização da Igreja começa somente ao final do século I, com os desdobramentos que qualquer historiador da Igreja constata. De acordo com Avery Dulles, teólogo jesuíta, dizer que a Bíblia define uma forma de governo eclesiástico é desonestidade. Segundo, a continuidade histórica não é garantia de legitimidade. Aos judeus que alegavam serem legitimamente filhos de Abraão, Jesus respondeu que Deus podia das pedras suscitar filhos de Abraão. Paulo ainda lembrou aos judeus que a verdadeira filiação espiritual se dá pela fé em Cristo e não pela simples etnia ou cultura. Portanto, estar em determinada instituição não assegura de forma alguma uma relação autêntica com Deus. Terceiro, para os protestantes, mesmo que haja comunhão com o espírito apostólico, nesses tempos pós-modernos de relativismo, afirmar a centralidade da Igreja de Roma sobre as demais é megalomania vaticana. Que Deus te ilumine. Um abraço. Ao caríssimo cego, salve Maria. Lendo sua carta, fiquei com a nítida impressão de que quando você se olha no espelho, se julga papa, e que teria sido a você e não a Pedro que Cristo concedeu a infabilidade. Graças a Deus, Cristo não disse: caríssimo, tu és a pedra sobre a qual fundarei a minha igreja. Graças a Deus, Cristo não fez de você o chefe infalível da igreja. Ao ler a sua carta, lembrei-me também da frase de Boileau, que modifico um tanto para ficar mais próxima da realidade atual, que todo protestante, com uma Bíblia encebada sob o braço, se acredita papa. Proclama você do alto da sua cátedra enfumaçada que a igreja não é uma instituição. Igreja é a comunidade dos fiéis, dos que seguem a Jesus como Senhor e Salvador. Pois onde e quando Jesus Cristo deu essa definição de igreja? Cita-me, onde está escrito isso no Evangelho? Pois saiba que Cristo disse que nem todo o que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Como sabe você que pertence a essa misteriosa e invisível comunidade? E como ousa você afirmar que segue a Cristo, se recusa o que ele disse a Pedro: tu és pedra, e sobre essa pedra eu edificarei minha igreja. Sua noção de igreja, comunidade invisível, sem estrutura e sem autoridade, é herética. Cada um se enfia nela ou se julga membro dela sem nenhuma prova, sem nenhuma exigência, além de pretensiosamente dizer que segue a Cristo. Quando, na verdade, como faz você, segue apenas o seu palpite. Desonesto é negar o texto explícito do Evangelho e dizer que a igreja foi instituída apenas no final do 1º século. E se Avery Dulles diz isso, ele dizendo isso, se declara modernista e, portanto, herege. Você, ao segui-lo, é cego seguindo outro cego. A Igreja Católica Apostólica Romana tem a sua veracidade e unicidade fundada na palavra de Cristo. Ele disse que edificaria a sua igreja. Igreja no singular. A igreja é uma só, porque há um só Salvador, uma só fé, um só batismo. Finalmente, megalomania é um cego qualquer a rogar para si o monopólio da interpretação bíblica. E mesmo que Deus tenha iluminado o mundo, para os que são voluntariamente cegos, de nada adianta a luz que Cristo trouxe. Pois é bem sabido que o pior cego é aquele que não quer ver. Sereis cegos ao meio-dia, profetizou Isaías. Abra os olhos, meu caro. É meio-dia. Para os que jaziam nas trevas da morte, brilhou uma grande luz. Mas, para quem não quer ver, a treva do seu olho o faz viver sempre na noite eterna. Incorde, Jesus semper, et in ecclesia catholica, semper semper, Orlando Fedeli.